prostre-me. Será que você já se prostrou aí? Ei, se prostrar não é só estar de joelhos. Prostre o seu coração, reconheça a grandeza dele, reconheça a autoridade dele sobre a nossa vida. E você precisa a cada dia reconhecer quem é ele sobre nós. Eu e você precisamos disso. Declare: prostre-me, prostre-me. Declare, conjunto da equipe de louvor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja do Senhor. Obrigado pela vida da equipe de louvor, dos nossos tangedores. Obrigado pela vida dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Hoje é dia de nós rendermos graças, Senhor. Graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós queremos render ao Senhor todo louvor, toda adoração. Obrigado, Pai. Nós nos prostramos realmente diante de Ti, reconhecendo quem é o Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada e não podemos nada, se o Senhor não for conosco. Fica à vontade, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Pegue sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 2. Mateus capítulo de número 2, verso de 1 ao 12. As crianças já podem se dirigir ao Kids. Nosso Kids já está aberto, preparado para receber as nossas crianças. Ministrar a palavra sobre a vida delas, onde ali nós temos pessoas capacitadas para ministrar a palavra sobre a vida dos seus filhos. Lá é de 10 anos para baixo. Mateus capítulo de número 2, verso 1 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos estar falando nesta manhã. É uma pergunta na realidade. O que você tem feito com Jesus? As crianças de 11, 12 anos também podem estar descendo? Ok. Então, as crianças de 11 e 12 anos. Então, alguém pregue aqui no meu lugar que eu preciso ir. 11 e 12 anos também podem descer. Encontraram o texto, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 2, do verso 1 ao 12. Eu sempre gosto de reduzir, mas existem coisas que a gente precisa ler para ter um entendimento melhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-as a Belém, disse-lhe: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando-se, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, ofertando-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados num sono para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, para o outro caminho. Pai, aqui está a tua palavra, ela que é fiel e verdadeira, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, Pai, que nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece aquilo que temos vivenciado e aquilo que estamos enfrentando. Eu quero pedir ao Senhor agora, é sobre Ti que vamos falar, é sobre o Senhor, autor e consumador de todas as coisas, dono de tudo, dono da nossa vida, sim, excelso, aquele que habita nas alturas, mas cuida dos filhos aqui na terra. Senhor, atenta para cada um de nós e ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Tome o seu assento. Poxa, pastor, não é nem Natal e o senhor está falando sobre uma palavra dessa. Geralmente a gente escuta uma palavra dessa de Mateus capítulo de número 2 no Natal, aonde vai falar dos magos, vai falar da estrela, vai falar desse caminho que eles percorrem para encontrar Jesus. Mas o interessante que eu quero deixar aqui frisado para cada um de nós, é justamente quando eu comecei falando sobre o que você tem feito com Jesus. Se você parar para analisar o nascimento de Jesus, ela gerou muitas reações diferentes. A primeira delas foi a reação de Herodes, que está no versículo de número 7, e no versículo de número 8, em que diz o seguinte: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com uma precisão, quanto ao tempo em que a estrela lhe aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhe: informa-nos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para que eu possa ir adorá-lo. Veja que Herodes aqui parece um pouco até da mensagem de Faraó, quando Moisés queria libertar o povo e tirar o povo do Egito. Veja que Faraó estava questionando Moisés para saber ele do seu propósito, e onde Deus vira através de Moisés e diz para Faraó: liberte o meu povo, para que possamos celebrar uma festa no deserto. Faraó chega, brinca e diz: eu também quero ir, ore por mim. Veja que o inimigo até brinca com a situação muitas vezes, para ver se nós possamos ser induzidos ou não, para desviarmos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Só que para você entender melhor o que está acontecendo aqui, a Bíblia diz que vieram os magos do Oriente, perguntando onde que o rei dos judeus estava. Veja, se eles estão perguntando para o rei dos judeus, e estava ali o rei Herodes, veja que houve um confronto de um medo de perder o posto, de perder uma posição, porque tinha nascido para eles quem eles queriam adorá-lo. Mas como assim? Eu pergunto para um rei aonde nasceu outro rei? Como eu pergunto para um rei e pergunto para esse rei aonde está um rei que eu vim adorá-lo e não sou capaz de adorar aquele que está sobre aquele posto naquele momento? Para que vocês possam entender melhor, é que quando Herodes ouviu essa conversa, ele começou a tramar
planos para poder matar Jesus. E o interessante, ele foi lá nos magos e disse que eles poderiam falar aonde ele havia nascido e como ele viu essa estrela. Gente, aprenda a primeira lição aqui. Quem não tem propósito, nunca vai enxergar o destino que Deus traçou para você. Quem não tem destino direcionado por Deus, nunca vai enxergar a estrela que vai brilhar sobre a tua vida. Eu não estou falando de uma estrela humana, eu estou falando do brilho do Espírito Santo, que vai reinar sobre você e vai direcionar os seus passos. Sempre alguém vai questionar você do seu propósito e dos caminhos que você vai percorrer. Porque quando você entende o que Deus tem contigo, sempre Deus vai guiar os teus passos. Por mais que você não esteja entendendo, mas Deus está iluminando os teus caminhos. Deus está iluminando o teu passo. E Deus vai direcionar a sua vida no propósito que Ele tem para você. Muitas vezes você olha e diz, como assim? Eu muitas vezes saí de um lugar totalmente diferenciado e não estou entendendo. Você não precisa entender, você precisa obedecer e entender que Deus é quem te guia. Deus é quem te direciona. E se Ele direciona você, Ele vai direcionar a tua casa, Ele vai direcionar a tua vida. E muitos vão aparecer, até com sentimento de religiosidade, dizendo, aonde é que você está buscando? Eu também quero ir adorá-lo. Cuidado, porque Deus também vai te dar discernimento. Porque tem pessoas que têm fingimento, e eles querem dizer para você que estão contigo, mas querem frustrar o propósito de Deus na tua vida. Mas vim dizer para você, a estrela do Senhor continua brilhando sobre a tua vida. A estrela do Senhor continua direcionando os teus passos. Por isso, quando aquele homem disse, sinceramente, você acha que Herodes queria adorá-lo? É claro que não. Herodes queria matar o Senhor. Tanto que depois ele mandou matar todas as crianças daqueles anos para baixo, de 2 anos para baixo. E tudo isso porque ele não queria concorrência em relação ao trono de Israel. Se tem uma coisa que mexe conosco, é mexer na nossa vaidade, é mexer no nosso orgulho. E nós precisamos muitas vezes ser trabalhados, porque com Cristo nós não temos concorrência, nós temos parceria. E precisamos entender que ainda que Ele mexa no nosso brilho, é Ele quem guia a nossa história. Eu preciso ouvir a sua voz, para que o nome dEle seja glorificado. Queridos, de acordo com alguns teólogos, não se espante, Herodes era tão doido, tão mau, que ele teve coragem de mandar matar vários membros da sua própria família, para que não concorresse com ele ao trono. As pessoas são más, e muitas vezes são capazes de tramar, para que possa puxar o nosso tapete, porque quando vê em você o diferencial. Por isso, a reação dele foi uma reação de perseguição. E o pior de tudo, é que até hoje isso acontece. Até hoje tem pessoas que perseguem a Cristo. O mundo hoje não é anti-religião. De religião você pode falar, mas o mundo hoje é anticristo. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Você pode falar sobre religião, sobre as coisas espirituais. As pessoas têm até um certo discurso politicamente correto de liberdade religiosa. Mas quando você coloca Cristo no meio, você arruma confusão e desperta ira nas pessoas. Você pode verificar, as pessoas não aceitam, porque o mundo é anticristo. E até hoje, o Senhor é perseguido. Mas mesmo assim, como é que Cristo até hoje é perseguido? Você se lembra quando Paulo estava indo para Damasco, prender os cristãos, e de lá Jesus aparece para ele no meio do caminho? O que você acha que Jesus disse para Paulo? Jesus não disse para Paulo, Paulo, por que você persegue os cristãos? Paulo, por que você persegue a igreja? O Senhor disse para Saulo, Saulo, por que me persegues? Não disse, por que você persegue a igreja? Por que você persegue o cristão? Não, por que você me persegues? Veja, por que isso, pastor? Porque quando nós perseguimos a igreja, na verdade nós estamos perseguindo a Cristo. Quando nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal de Cristo. Quando você se levanta contra um irmão,
você se levanta contra Cristo. Quando você fala de algum outro lugar, você se levanta contra Cristo. Mas também preste atenção aqui, quando você está servindo na igreja, você está servindo a Cristo. Quando você serve o seu irmão, você também está servindo a Cristo. Quando você está fazendo algo onde o nome do Senhor é glorificado, aprenda, você está servindo a Cristo. Igual os irmãos que tocaram aqui agora há pouco no louvor, eles estavam ajudando o nome do Senhor ser bendito. Quem ajuda na limpeza, está ajudando a igreja de Cristo, está ajudando a Cristo. Quem cuida da transmissão, do som, está ajudando a Cristo. Quem fica na recepção, não está ajudando o pastor Arley, está ajudando a Cristo. Você precisa entender que quando você chega aqui e trata um irmão bem, você também está servindo a Cristo. Mas a verdade é que você está servindo a Cristo. E o coração do Senhor, que você está se alegrando, está alegrando também o coração de Deus. Por isso, por que tem como separar duas coisas? Não tem como separar Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é um só, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando eu falo do meu irmão, eu falo do corpo de Cristo. Quando eu falo de outra igreja, eu falo do corpo de Cristo. Por isso eu preciso aprender, queridos, que de jeito nenhum Herodes fez com que Jesus pudesse aparecer. Ele estava com medo, era da concorrência. Ele perseguiu. A segunda reação que nós podemos ver aqui nesse texto foi a reação dos escribas e dos sacerdotes, que eram os religiosos da época. Mateus 2, verso 4 ao verso 5, vai dizer que convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, e responderam eles, porque assim também estava escrito, por intermédio dos profetas. Olha só, até aqui, nós já sabemos que Herodes queria encontrar o Senhor Jesus de todo jeito. Então ele foi lá e mandou chamar todos os principais religiosos da época, os sacerdotes e os escribas, e perguntou a eles: escuta, eu acabei de ouvir uma história sobre um tal rei dos judeus. Aonde é que ele vai nascer? E por incrível que pareça, esses religiosos conheciam toda a profecia da Bíblia. E eles conheciam todos os detalhes que foram sobre o nascimento de Cristo. Mas o que eles fizeram? Nada. Se calaram. O que o Senhor quer dizer com isso? Defenda o Deus a quem você acredita. Seja alguém que fale do amor do Senhor que você conhece. Porque muitas vezes nós estamos em alguns lugares e as pessoas brincam. Não é você brigar, mas é você ter capacidade de falar do rei que você serve e do reino que você acredita. Hoje estão querendo banalizar as famílias e a igreja, mas eu vim te incentivar e declarar para você: eu acredito no Deus que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressurgiu e hoje Ele está vivo. Eu defendo o meu Senhor com todas as forças, porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu não posso entrar em brigas humanas, mas tenho que acreditar que esse Deus é fiel. E por que o Senhor está nos dizendo isso, pastor? Estamos entrando numa era onde as pessoas estão simplesmente tendo o nome de crente, mas não estão testemunhando como crente. E nós precisamos testemunhar isso, porque não adianta eu ter o título de religioso, mas não ter atitude de religioso. E a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. E você já reparou que essas coisas estão começando a acontecer? E eu preciso me atentar, hoje é ceia. Eu preciso trazer uma advertência para você e para mim. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Eu não tenho vergonha de ser chamado filho de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu adoro aquele que é Senhor da minha vida.
E foi essa a reação dos religiosos, uma reação de indiferença. Eu tenho que ter a certeza. Eu fico pensando e imaginando se você estivesse naquela época. Se você soubesse de todas as profecias a respeito de Cristo, e chegasse alguém falando que ele iria nascer ou que ele não iria nascer, qual seria a sua posição? Eu te pergunto, você tem convicção do Deus a quem você serve? Você tem convicção de quem é Jesus na sua vida? Você tem convicção quem é a estrela da manhã? Você tem noção de quem é o leão da tribo de Judá? Você tem noção de quem é a raiz de Davi? Você tem noção quem morreu e ao terceiro dia ressuscitou e hoje ele está vivo? Você tem noção de quem você veio aqui hoje adorá-lo? Você tem noção de quem é o Salvador do mundo? Você tem noção do Deus a quem você serve de verdade? Jesus questiona os discípulos e faz assim com eles, perguntando: quem dizes os homens que eu sou? Aqueles homens, os discípulos que estavam do lado de Jesus, viram e dizem: eles dizem que tu és o profeta, tu és Elias, tu és isso, tu és aquilo. Mas Jesus vai e o indaga, dizendo: e vós? Quem dizeis que eu sou? Aí a resposta de Pedro é imediata. E Pedro vira e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente diz: não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus precisava ir àquela cruz, mas eu preciso entender, que você também precisa entender, que existem coisas que mexem conosco. Já imaginou Maria grávida? O bebê quase nascendo, José desesperado batendo a porta daquelas hospedarias, e não achava ninguém que pudesse receber para o menino nascer. Até que alguém ofereceu uma manjedoura, um lugar onde os animais se alimentam. Porque muitas vezes a gente só dá valor para Cristo no que Ele é capaz de fazer sobre a nossa história, quando Ele tem alguma bênção para nos dar, mas não reconhecemos diariamente quem Ele é. Nós damos a melhor honra para os que chegam de fora, os melhores talheres, o melhor lugar da casa, o melhor tapete. Mas muitas vezes não honramos aquele que é Senhor da nossa vida, declarando que Ele é o dono de tudo. O que eu tenho não é meu, é dEle. O que eu faço não é para mim, é para Ele. O que eu possa realizar não é sobre o meu controle, é no controle dEle. Ainda que eu tenha vontades e capacidades, mas eu não sou mais dono de mim. Quando eu decidi gerar Ele em mim, eu decidi matar a minha vontade, para que Cristo fosse gerado em mim. Maria matou o seu desejo humano, de casar virgem aos olhos humanos, para decidir gerar algo na sua vida. E eu vim trazer uma palavra para você nesta manhã, aonde Cristo quer ser gerado em ti, de uma forma tão profunda, que todos que veem, não vai ver você grávido, mas vai ver a manifestação do Espírito dele sobre a tua vida. Vão ver que você renunciou às tuas vontades, para que a vontade dele se cumpra sobre você. Você não aborta sonhos, mas você gera sonhos. Os sonhos de Deus vão ser gerados em você. Os sonhos de Deus vão nascer na tua vida, porque você vai entender que não é a tua capacidade e nem o nosso potencial humano, mas é a capacidade de Deus que vai agir em nós.
Por isso, com as suas lutas e com as suas fraquezas, com as lutas e com as fraquezas de Maria ou de José, o Senhor ali habitou, e eles tiveram capacidade de conduzir o menino Jesus, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Aquele que havia vindo para abrir caminhos, estava sendo gerados. Eu quero lhe dizer algo, o Senhor hoje, nesse mês de julho, numa virada de ciclo, também quer ser gerado em você, e reconhecida na tua vida de tal forma, que quem vê em você, ele não vai ser colocado em lugares obscuros, mas ele vai ser colocado na linha de frente da tua vida, aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Você precisa entender que esse Deus precisa ser conhecido no meio do caos. Esse Deus precisa ser manifestado através da nossa vida, do nosso amor. Tem a sua forma hoje. Entendemos que muitos dos nossos amigos outrora, dos nossos antepassados, falavam de forma mais grosseira. Mas hoje nós temos aprendido que esse Deus que é amor sabe também operar em nós. E precisa agir. O interessante que no final do versículo 7 de Lucas, diz que eles foram para uma manjedoura, porque não havia espaço para eles na hospedaria. Muita gente fala e vem até uma igreja, mas Jesus não é o centro da sua vida. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, e ganhou milhões de vidas para Jesus. Ele também foi conselheiro do Senado americano e da Casa Branca. Certa vez, logo depois do atentado de 11 de setembro, foram perguntar para ele como é que Deus tinha permitido que uma coisa terrível daquela tinha acontecido. E fizeram a pergunta: Billy Graham, onde estava Deus que não viu aquele atentado e não pôde livrar milhões de vidas? Na época, ele estava internado no hospital por conta de uma pneumonia. E aí ele pega e escreve uma carta, com 15 itens, e pediu para a filha dele ler para os jornalistas, que estavam esperando no saguão do hospital, esperando uma resposta de um homem de Deus. E sabe o que ele falou? E ela começou a falar. Meu pai disse: vocês estão perguntando onde estava Deus no dia do atentado. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós tiramos a Bíblia das escolas. Deus está no mesmo lugar onde Ele estava quando nós tiramos o ensino religioso das escolas. Deus estava no mesmo lugar onde Ele estava quando nós autorizamos o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Deus estava no mesmo lugar onde Ele estava quando nós liberamos as drogas. E ela foi falando, e até que no final ela disse: nós expulsamos Deus do nosso país, nós fechamos as portas para Ele, e agora vocês querem saber aonde Ele está? Muitas vezes, não é porque Deus permitiu, é porque nós estamos tirando Deus do centro. Nós estamos vivendo tantas tragédias e temos questionado tanto. E as igrejas estão tão cheias de pessoas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes vazias das suas convicções. Essa foi a reação dos donos da hospedaria. Vão embora, porque aqui não há lugar para Jesus. Presta atenção, aqui, tem lugar para Jesus na sua vida? Tem lugar para Jesus nas suas festas? Tem lugar para Jesus no seu casamento? Tem lugar para Jesus no seu trabalho, na sua empresa? Tem lugar para Jesus onde você tem buscado a Ele? Que muitas vezes, quando nós estamos nas dificuldades, Ele é a nossa essência, Ele é o nosso tudo. Mas quando Ele abre a porta, muitas vezes eu sou o primeiro a dizer que não tenho tempo para orar, para buscar, para ler a Bíblia, sendo que foi Ele que fez todas as coisas.
Muitas vezes nós não temos a capacidade de chegar no nosso trabalho e dizer: Senhor, obrigado, porque essa porta foi o Senhor que abriu. Muitas vezes nós não temos a capacidade de chegar na nossa casa e dizer: Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. E no meio das adversidades, eu quero lembrar, Senhor, que quem fez tudo foi o Senhor. Eu não quero fechar as portas, mas eu quero abrir as portas e dizer que a essência da minha vida é o Senhor. Eu não tenho nada se o Senhor não for comigo. Nós lembramos muito de Jesus nos momentos das adversidades, mas esquecemos dele nos momentos de conquista. Jesus estava num casamento em Caná da Galileia, e aqueles homens, aquele casal, aquelas famílias ali reunidas, no entanto que aquele casal lembrou de Jesus na hora de fazer ali o convite. Mas no meio da festa a gente observa que Jesus não faz mais nada, ele não é dado honra, ele não dá a bênção ali. Mas no meio do momento que o vinho acaba, é que Maria se lembra quem ele era e o seu poder. Nós temos muito mania de sempre lembrar de Jesus quando o vinho, o prazer acaba. Mas eu não posso trazer Jesus e celebrar Jesus só por causa das minhas conquistas. Eu também preciso lembrar que ele é o de Salmo 46. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Quando eu estou angustiado, ele é o meu socorro. Mas também quando eu estou feliz, ele é a porção da minha herança. Ele é a minha alegria. E eu preciso ter o prazer de dizer que ele é o meu tudo. Ei, a terceira coisa para encerrar é que a Bíblia mostra que a reação deles ao se encontrarem com o Senhor, a Bíblia diz que eles se alegraram, prostraram, adoraram ao Senhor, ainda que Jesus fosse um bebê. Tem gente que vem para a igreja e parece que nem prazer tem. Deixa eu te falar, você precisa ter prazer. Por isso que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, ele não está falando que se alegrou quando chegou na casa do Senhor. Ele se alegrou só de chegar a notícia que ele estava indo para a casa do Senhor da sua vida. Como é que você saiu de casa? Como é que você chegou aqui? Se você pode ter saído triste, mas eu quero lhe dizer, o Senhor que é a nossa força, é a nossa bandeira, ele vai alegrar o teu coração. Ele vai hoje se manifestar sobre você de uma tal maneira onde o nome dele vai ser glorificado. Mas para isso, eu preciso adorá-lo independente de qualquer coisa. Ele não está falando que é por causa das circunstâncias. Eu me alegrei só de dizer que eu vou à casa do Senhor. Isso é sinal que o meu Deus está vivo. E se eu sei que Ele está vivo, eu preciso entender que o nome dEle vai ser glorificado. Então eu vim aqui esta manhã lembrando da sua morte, mas acima de tudo da sua ressurreição, porque quando ele ressuscita, ele vai atrás daqueles que estavam com o coração frio. Muitas vezes as circunstâncias da vida querem nos distrair, os problemas da vida querem nos distrair, mas eu vim dizer para você que como estavam aqueles dois homens no caminho de Emaús, o Senhor foi ao encontro deles, e o Senhor também vai ao teu encontro hoje. O Senhor vai aquecer o teu coração, o Senhor vai aumentar a tua fé. O Senhor vai trazer visão do céu para a tua vida, em cima das situações adversas da sua caminhada. Tem coisas que vêm para tentar te frustrar, mas eu quero lhe dizer, a mesma estrela que te trouxe até aqui, te salvou, é a mesma estrela que vai te conduzir, que vai direcionar os seus passos, que vai fazer você se alegrar, porque você não veio aqui hoje somente para ouvir alguém falar, você veio aqui adorar aquele que é Senhor da tua vida, você veio oferecer o seu melhor, você veio adorar aquele que é Senhor da tua história. Você veio dizer, Senhor, eu vim aqui porque Tu és santo. Tem pessoas que não entendem isso, mas eu vim para Te adorar.
Eu vim para te exaltar, e os problemas não podem ser maior do que aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Eu não estou aqui porque o Senhor vai fazer, eu estou aqui porque o Senhor já fez. O Senhor me libertou, o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou, o Senhor me regenerou. Senhor, olha quem eu era, olha quem sou eu hoje, Senhor. Não é que eu sou perfeito, mas eu sou um adorador. E é esse homem, essa mulher, que talvez você possa dizer que eu quero me encontrar. Os que de fato Deus está atrás, não é quem prega bem, ou quem louva bem, ou quem ensina bem, mas a Bíblia vai dizer que Ele está atrás dos verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Simboliza isso, pastor? Me mostra isso melhor. Tinha uma pecadora que não foi convidada para um jantar na casa de um fariseu, mas ela ficou sabendo que Jesus estava lá. Ela não entrou pela porta da frente, ela entrou pela porta dos fundos. E a Bíblia diz que ela, ao entrar naquela casa, ela se ajoelha nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com o seu cabelo. O engraçado é que o religioso olha e diz: se ele soubesse. É interessante que ele fala como se ele não soubesse. A diferença não está no cargo ou da posição que eu ocupo humanamente, mas no coração contrito e quebrantado diante de Deus. Eu preciso adorá-lo, independente de qualquer situação. Existe um homem que estava leproso, e eu falei aqui outro dia pregando sobre ele, e a Bíblia diz que ele tinha uma necessidade, aquela lepra estava corroendo ele, mas o interessante é que esse homem não chega para Jesus e diz: me cura. A Bíblia diz que ele se prostra e o adora, e vira para Jesus e diz: se tu quiseres, tu podes me limpar. Veja, ele não disse: se tu quiseres, tu podes me curar. Primeira atitude, prostrar. Segunda atitude, adorar. Terceira atitude, eu reconheço que eu tenho falhas. Sacerdote não poderia colocar a mão em leproso. Jesus vira para o leproso e disse: eu quero. Impõe as mãos sobre ele e disse: está curado. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quando você chega na igreja, não é o quanto eu canto, não é o quanto eu choro, é o quanto eu me humilho, é o quanto eu reconheço a sua grandeza e o quanto eu o adoro. A minha cara de tristeza não vai emocionar a Deus, não vai tocar nele, mas o meu coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Muitas vezes a gente chega num culto como esse, a gente diz: já tem até carteirinha de membro, eu nasci no lar evangélico, eu sou filho de pastor, eu sou filho disso, eu sou filho de missionário. Mas muitas vezes a gente acha que o nosso Deus é obrigado a fazer as coisas para nós, e nós falamos: aqui não tem espaço, porque Ele já sabe que eu preciso fazer. E para mim encerrar, eu quero lembrar vocês, Jesus sempre gostou de gerar amizades, em estar em lugares onde Ele era bem recebido. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Ele ia para Jerusalém, ou Ele voltava de Jerusalém, Ele parava numa casa, aonde Ele fez um amigo, chamado Lázaro. E ali Ele se hospedava. É engraçado que você não vai ver ninguém falando que tinha inveja, porque Jesus estava ali. Muitas vezes invejam por causa do seu carro, invejam por causa do seu dinheiro, inveja por causa do seu trabalho,
mas ninguém inveja a tua santidade. Jesus entra na casa de Lázaro, começa a estar ali e ensiná-los. E a Bíblia vai dizer que estando ali, eles se acostumam, porque você vai verificar nos textos bíblicos que quando ele estava, Marta, Maria e Lázaro estavam ali ouvindo Jesus. E aí Jesus, por diversas vezes passando ali, Jesus ensinava, mas teve um certo momento que Marta já foi cuidar dos seus afazeres. Porque isso é o que acontece conosco, quando você sente confiança demais e acha que você já está pronto, você tem costume de deixar aquilo que é importante para fazer aquilo que é necessário. E acha que aquilo que é necessário no momento não pode se afastar do Senhor. E aí o que acontece? Marta vai cuidar das coisas da cozinha, enquanto Maria fica aos pés de Jesus. E ali representa duas igrejas. Em que lugar você quer estar? Servindo ou aos pés de Jesus? E aí só que acontece uma coisa. Jesus não está lá e Jesus vai para outro destino. E aí Lázaro adoece. E a Bíblia vai dizer que quando Lázaro adoece, as duas irmãs se juntam e diz: vai lá e diga que o nosso irmão, o seu amigo Lázaro, adoeceu. Veja que a pronúncia da fala dela, já para dizer para Jesus, já foi o seu amigo. Como se fosse um ar de intimidade e achando que Jesus fosse obrigado. Jesus vira para os discípulos e disse: Lázaro não morreu, ele dorme. Mas a enfermidade que chegou naquela casa foi para a morte espiritual daquelas mulheres. E a Bíblia diz que Jesus não chega nem no primeiro, nem no segundo e nem no terceiro, ele chega no quarto dia. E quando ele chega, a morte espiritual tinha chegado naquela casa, porque é o que a gente não quer cuidar da nossa vida espiritual, achando que todo o tempo nós estamos prontos, porque frequentamos uma igreja, damos um dízimo e não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos ler a Bíblia e achamos que sempre estamos fortes. Mas a enfermidade que chegou naquela casa, para aquelas mulheres era morte, mas para Jesus era para a manifestação da glória dele. Porque quando Jesus chega lá, Marta e Maria não conseguiam enxergar o milagre, porque elas colocaram ali a dificuldade, mas Jesus vira e diz: me mostra onde está Lázaro. Por que, pastor, que ele disse isso? Porque muitas vezes o Lázaro que morre somos nós que criamos. Porque o que Deus permitiu dormir, não está morto, só dorme, para que haja uma manifestação da glória de Deus. Existem coisas que aparentemente morreram na sua vida, mas Deus está dizendo: eu vou fazer ressuscitar, para que as pessoas vejam que eu ainda vou fazer sobre a tua história. Tem coisas que você pode até ter ficado enfermo ou doente, ou não está acreditando, mas eu vou colocar ele na linha de frente da tua vida, para que o nome dele seja glorificado. E o que eu preciso esta manhã, de pessoas que tenham fé, não fé quando ele vier, porque ele já está vivo e mora aqui, ele habita aqui, porque quando Marta disse: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, mas o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus vira e diz: onde está Lázaro? Me mostra. E ela mostra o túmulo, mas ele diz: tire a pedra. Porque muitas vezes a incredulidade em nós que estamos na igreja não está permitindo você enxergar mais o que Jesus tem para fazer na tua vida e no teu ministério. E eu vim aqui hoje com essa palavra dizer que hoje Deus está ativando o teu ministério. Eu vou repetir: Deus hoje está ativando o ministério que Ele tem na tua vida.
Muitos que te viram com intimidade com o Papai do céu, não só vai ver Ele na tua casa, mas vai ver Ele manifesto na tua vida, vai ver Ele manifesto nos teus dons, nos talentos que Ele tem para você, porque muitas vezes a gente pensa, parece que Deus se esqueceu de mim, e eu vim dizer para você, imagina como ficou a casa de Marta e Maria, depois de tudo que aconteceu. No capítulo de número 12, isso foi no 11, Jesus ressuscita Lázaro, no 12, Jesus vai ministrar a ceia, e sabe quem está na mesa? Lázaro, vivo. Sabe aonde Deus vai te botar? No lugar de honra. Porque Deus está dizendo, tem coisas que pode até parecer que está morto, mas o que eu preciso fazer sobre a tua vida, o teu ministério, vai ser para que o meu nome seja glorificado. Tem gente que quer matar o que eu fiz na tua vida, mas eu vim para ressuscitar os teus dons e talentos, aquilo que eu tenho para fazer sobre a tua história, para botar você na mesa, para você comer na mesa, para que o meu nome seja glorificado. Não são os problemas e nem aquilo que tentaram te matar, essas enfermidades da vida que vão impedir o que Deus tem para fazer sobre você. Você precisa acreditar, Ele está chegando com a resposta de vida, Ele está chegando com a resposta de restauração, Ele está chegando com a resposta do teu milagre, Ele está chegando com a resposta de fazer aquilo que você tem pedido para Ele, através de você, em você, para que o nome dEle seja glorificado. Quando Ele chama Lázaro para fora, Lázaro estava sepultado, enrolado, mas quando Lázaro vem, para na frente de todo mundo, eu fico imaginando, todo mundo olhando, dizendo, tá, pode ter chegado até aqui, mas eu quero ver quando desenrolar o Lázaro. Ele vai estar comido de bicho, 4 dias, já cheira mal. O interessante, Jesus não desenrola Lázaro, mas manda as irmãs desenrolar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Deus vai desenrolar coisas na tua vida, que você talvez pensou, não tem mais jeito, não tem como mais. E Deus está dizendo, eu estou trazendo esperança, eu estou trazendo vida, e eu estou trazendo a sua fé de volta, para que o meu nome seja glorificado. Se você pensou que estava acabado, é o início de algo novo de Deus sobre a tua vida. Assim como Deus ativou a fé de Pedro, quando trouxe ele para aquela fogueira, Deus também está te trazendo de volta para o lugar, aonde você muitas vezes pensou, está acabado. Deus está dizendo, é o tempo dele fazer algo novo sobre a tua história. Se você pensou que você iria deixar ele de lado, ele é hoje que está pegando você. Eu não vou te deixar de lado, mas vou manifestar a minha glória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero ativar o que Deus tem na tua vida hoje. Eu quero declarar que Deus possa botar brasas vivas dele sobre a tua cabeça hoje. Eu quero declarar que o Senhor acenda o fogo da esperança no teu coração, o fogo de você ganhar vidas, de você falar do Evangelho, de você falar do amor dele, de você declarar que Ele é Senhor da tua história, que Ele é quem cuida de você, que Ele é quem cuida da tua família, que Ele é quem manifesta sobre você o poder. Eu quero dizer que em cima das tuas fraquezas, Ele vai se fazer forte, em cima das tuas debilidades, Ele vai se fazer grande, em cima daquilo que você olha e diz, não sou capaz, Ele vai dizer para você, eu vou te usar. Em vez de você curar aquelas pessoas com curativo, tu vai curar com a palavra profética. Em vez de você falar algo de bênção financeira para aquela pessoa, aonde você vai resolver lá no seu trabalho sobre questões de finanças, você vai liberar a palavra de cura e de milagre sobre a vida daquela pessoa. Talvez você está pensando assim, eu vou ensinar aqueles alunos e dizer para aqueles alunos que eles vão aprender o português, a matemática. Deus está dizendo, através desses dons, eu vou te ensinar a conhecer o meu nome e o meu nome ser glorificado. Eu quero dizer que através dos dons que você tem, Deus vai ativar em você algo tão poderoso, que lá no seu trabalho, eles não vão enxergar você como um funcionário qualquer, vão ver em você a glória de Deus sobre a tua vida, porque Ele não vai estar numa manjedoura, Ele vai estar no centro da tua vida, Ele vai estar no centro da tua história, e o nome dEle vai ser glorificado. Porque algo o Senhor está ativando hoje, trazendo de volta, para que o ministério dele seja conhecido na tua história. Você não vai andar por vista,
você vai andar por fé. Você não vai andar olhando para baixo, você vai olhar andando para cima, porque a estrela da manhã está contigo. Assim como questionou Abraão: será que eu não vou ter filho? Há muita gente questionando aqui hoje: Senhor, não vai gerar aquele milagre? O meu ministério parece que paralisou. Senhor, não estou entendendo. Deus pega Abraão, tira da tenda e põe para fora da tenda. E diz para ele: conta as estrelas do céu. Assim como você vai contar as estrelas do céu, vai ser a tua descendência. Agora o melhor, sustenta, fechando. Quando Deus tira Abraão da tenda, era de dia. Gênesis 12. Alguém pode ver estrela de dia? Me prova isso, pastor. Está lá. É só você ver que aí vai dizer assim, que ele tira ele de dia e no pôr do sol, mais à frente, quando o sol vai se for, Abraão vai oferecer sacrifício. Então, que horas que Abraão saiu? Deus nunca vai te mostrar algo que você quer ver no seu tempo. Deus sempre vai mostrar algo para você no invisível. É fácil abrir porta naquela parede. É só ir lá e quebrar. Agora, abrir porta aqui na minha frente, eu não estou vendo parede. Mas quando Deus abre os teus olhos espirituais, você não vai andar por vista, você vai andar por fé. Deus vai dizer para você: entre aqui, saia, se abaixe, se sente, ouça, vá para o aeroporto. Eu vou te levar numa viagem. Como? Mas nem passagem eu comprei. Não importa, eu vou levantar alguém que vai te procurar lá, vai pagar a passagem, e você vai fazer esta missão. Que isso, pastor? Loucura. Eu sou o Senhor, eu sei como trabalho, eu sou dono de tudo. Pastor, eu estou querendo viver isso. Deus vai te fazer viver o extraordinário dele. Kamai ande kavassai. Deus quer te tirar da dimensão dos milagres para você viver o sobrenatural. Porque milagres, vão dizer lá em Mateus 7, Senhor, mas eu expulsei no teu nome, eu fiz sinais e maravilhas no teu nome. Deus vai te levar a enxergar o que você não é capaz de enxergar humanamente. Eu declaro, a venda dos nossos olhos cai hoje. Porque a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento está aqui ou está aqui? O Deus desse século não cegou a visão, cegou o entendimento. Coloca a mão assim na tua mente. Eu declaro hoje, tudo que estava bloqueado na tua mente, ou impedindo você de enxergar o sobrenatural de Deus, eu começo a dizer hoje, na autoridade que é no nome de Jesus, Deus vai desvendar os mistérios que Ele tem na tua vida, no teu chamado. Você não vai ser levado pelo Deus desse século, mas você vai ser conduzido pelo Deus da paz, pelo Deus da fé, pelo Deus da união. E eu declaro que você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu declaro que começa na tua mente, para gerar no teu coração hoje, fé, fé, fé. Deus, ativa hoje, Senhor, os dons e os talentos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, eu quero declarar como Mateus, lá em Mateus 25, Senhor, quando ali, Senhor, todos receberam sequer um talento. Aqui não tem ninguém sem talento, todos receberam. Aqui não vai ter alguém que enterre os seus talentos. Aqui eu quero declarar, Pai, que o Senhor vai multiplicar os nossos talentos.
O Senhor vai nos ajudar a multiplicar os nossos talentos. Eu quero dizer, Pai, que eu não estou vendo só irmãos na minha frente, mas eu estou vendo multiplicadores de talentos. Eu quero declarar, Senhor, que eu estou vendo multiplicadores de talentos. Pessoas que estão ativando os seus talentos hoje. Pessoas que hoje estão saindo do nível de enterrar para sim, meu Deus, multiplicar. Eu quero dizer, Senhor, que aqui ninguém mais vai ficar paralisado naquilo que o Senhor tem a fazer. Ativa, Senhor, o ministério desse meu irmão. Ativa, meu Deus, o ministério da minha irmã. Ativa, meu Deus, a fé, a esperança. Ativa, meu Deus, o que o Senhor tem para fazer conosco. Pai, o mundo está precisando de voz profética nessa nação. Senhor, eu quero dizer para o Senhor, conta comigo, Senhor. Conta com a igreja, conta com o ministério Feminist Church. Ativa o que o Senhor tem para fazer para conosco, Pai. Ativa o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. O Senhor não vai ficar escondido mais. O Senhor vai ser colocado para fora. Ressuscita sonhos aqui. Ressuscita ministérios aqui. Ressuscita, Pai, trabalhos que o Senhor entregou. E as pessoas foram questionadas, criticadas. Talvez não foram orientadas. E hoje estão, sim, meu Deus, com coisas enterradas. Porque sofreram. Eu quero dizer, Pai, assim como o Senhor chegou na casa de Marta e Maria e de Lázaro, é manhã do Senhor ressuscitar a nossa esperança. É hora do Senhor nos fazer sentar à mesa e entender que o Senhor é conosco. Fica de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você fale com Ele agora. Que você seja sincero agora com Ele. Pai, eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar paralisado. Ativa o que o Senhor tem em mim. Ativa o que o Senhor tem na minha vida. O chamado, a obra, o ministério. Eu reconheço. Eu não fui chamado ou chamada para ficar parada no lugar. Muitas vezes eu estou olhando para as minhas dificuldades, para os meus problemas, para aquilo que eu sepultei, e não para aquele que é Senhor, que ressuscita. Filha, hoje o Senhor traz de volta. O Senhor chama para fora o seu ministério. Calabai, carabadavassá. Hoje Deus remove a pedra. Deramai, andecavachori, biquiaçai. Espírito de vida. Espírito de vida. Nada vai poder frustrar o que Deus começou. Nada vai poder parar o que Deus começou. Deus desenrola o Lázaro da tua vida hoje. Deus desenrola e Deus traz vida. Deus traz esperança hoje. Deus traz esperança. Deus traz esperança para você aqui hoje. Deus traz esperança para o teu chamado, para o teu ministério. Deus traz esperança para aquilo que Deus ainda há de fazer sobre a tua vida. A gente olha e diz, será que é para mim, que é comigo? Sim, Deus está dizendo, é para você. Ei, não é porque você está podre, como estava Lázaro. Não é porque você está sepultado em algum lugar que você vai ser esquecido. A voz de vida está chegando hoje. A voz de vida está chegando hoje. Aonde era sepulcro, aonde tinha cheiro de morte, Deus está dizendo, vai ter vida, vai ser colocado para fora hoje. O teu chamado, o teu ministério. Eu declaro, Deus declara hoje. Deus declara sobre você hoje. Vem para fora. Deus está chamando o teu ministério para fora. O teu ministério, Deus chama para fora hoje. De amar, de pregar, de falar do evangelho. Deus chama você para fora hoje, para você entender que o que Ele tem contigo, nada vai impedir.
Grilhões começam a cair hoje. Sentimento de derrota cai hoje. Pastor, mas eu estou frustrado porque houve morte na caminhada. Houve morte, mas o dono da vida chegou. Você chegou no lugar santo. Samuel estava no lugar santo. Ele não conhecia a voz de Deus. No entanto que quando Deus o chama a primeira vez, a segunda e a terceira ele vai até ali. Mas na quarta, na terceira ele diz para ele: quando te chamarem novamente, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel estava diante da arca, diante da presença de Deus. Deus sabe que você tem andado diante da presença dele. E eu quero lhe dizer algo. Talvez você não conhecia a voz de Deus, mas você vai conhecer. Quando Samuel ouve Deus chamando, ele vai até ali. Mas quando é a quarta vez que Deus fala com ele, não é Samuel que vai até ali e vai até a Deus, é Deus que vai até ele. Deus entra naquele quarto. Deus está dizendo: você vai ouvir a minha voz. Você vai ouvir o meu chamado. Você vai não é você que só vai vir, eu vou ao teu encontro hoje. Eu estou indo ao teu encontro. Deus está indo ao encontro de pessoas aqui hoje. Hoje, aqui, agora, o Senhor está indo ao teu encontro. E Deus está dizendo: eis que eu vou fazer uma coisa nova. Havia uma crise espiritual em Israel. Mas quando Deus vai fazer, Ele entra e fala com Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa nova em Israel. Deus está dizendo: eu estou chegando hoje e eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba essa porção de Deus. Receba esta unção de Deus para você hoje. Receba hoje. O Senhor ministra sobre você hoje. Ei, o Senhor fala contigo hoje. Eu entro nesse lugar para falar contigo. Eu entro nesse lugar para desenrolar o que eu tenho na tua vida. Eu entro nesse lugar para mover a pedra que te impede de chegar diante de mim. Sopra, Espírito. Sopra sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs, renovo hoje. Sopra sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs hoje, renovo. Eu quero declarar renovo, renovo, renovo sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs, Pai. Que os ministérios sejam ativados hoje. Eu quero declarar, Pai, que aquilo que o Senhor tem para fazer na vida do meu irmão e da minha irmã seja ativado. Eu declaro hoje, Senhor. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Você que pode falar em novas línguas, fale. Ei,
é para edificação de si mesmo. Fale em novas línguas, fale. Se você não tem experiência nisso, eu quero declarar que o Senhor te visita nesta manhã e você vai ter a oportunidade de falar. Oh, rabadá, rabai, rebacadaraba, chorecalaba, remanai, ande que achou, ribi, que adarabai. Oh. Quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo Ele é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Meu Tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Abra os teus lábios e declare. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
a Ele com toda a sua força. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte, exalte, exalte. Abre os teus lábios e declare, querido. Poderoso. Poderoso este nome é. Poderoso esse nome é. Esse nome tem poder para te curar. Esse nome tem poder para te restaurar. Esse nome tem poder para te colocar de pé. Esse nome tem poder para restaurar a sua vida, fazer recomeçar tudo de novo, e o nome do Senhor ser glorificado. Pega o seu cálice. Eu vou mentir para você não, viu, irmão? Dá vontade de ficar aqui ainda. A presença de Deus é palpável. A presença de Deus é palpável. Obrigado, meu Deus. Tem alguém que ainda não recebeu o cálice? Alguém que não recebeu? Todos já estão com cálice? Todos aqui em cima estão recebendo já. Obrigado. Vamos consagrar os elementos da ceia. Pai, nós estamos aqui com esse suco de uva e esse pão, que representa o teu corpo, mas também o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Nós consagramos esses elementos da ceia a Ti nesta manhã e pedimos, Pai, coloca uma gota do Teu sangue, para que esse antivírus possa entrar em nós e a cada dia tirar tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Peço que a Tua presença seja manifesta, que ao comermos desse pão e ao bebermos desse cálice, possamos lembrar da Tua morte, mas acima de tudo da Tua ressurreição, em nome de Jesus. Pega aí o teu pão. A Bíblia vai dizer assim, que na noite em que ele foi traído. Só um minuto, acho que caiu aqui, não foi, Adriana? Caiu aí? Vou esperar. A Bíblia vai dizer que nós tínhamos tudo em comum. Então nós temos que esperar um ao outro. A Bíblia vai dizer que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Comei em memória de mim, em memória de Cristo Jesus. Comamos do pão. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso diante de Ti. Obrigada, Senhor, porque os Teus santos estão reunidos neste lugar, em memória do sacrifício do Teu Santo Filho Jesus Cristo, o qual através daquela cruz nos reconciliou novamente contigo, ó Pai. Cuida dos Teus santos, Senhor, porque é um aroma agradável no Teu altar, a comunhão dos irmãos, meu Pai. Que este amor que hoje nós estamos sentindo seja a união de nós, que o Seu sangue, Senhor, esteja cravado no coração de cada um dos Teus filhos, que possamos Te servir, Senhor, e lembrar sempre do sacrifício que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. De semelhante modo, ele pegou o cálice da nova aliança no seu sangue. Mas antes de nós tomarmos, troca com seu irmão que está mais próximo. Vamos fazer isso rapidinho, dizendo: temos uma aliança em Cristo Jesus. Nós
Nós temos uma aliança, levitas do Senhor, em nome de Jesus, os tangedores, pastores, obreiros, diáconos, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Essa aliança é no sangue do Cordeiro. Abra o seu cálice. A Bíblia vai dizer assim, que de semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim, em memória de Cristo Jesus. Tomamos do cálice. Paizinho querido, obrigado, Pai, por esta manhã, Senhor Deus. Fazer parte, Pai, desse teu sangue, a nova e eterna aliança, Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter essa oportunidade, Pai, juntamente com meus irmãos, compartilhar, Pai, o teu sangue, Pai. Senhor Deus, cantará sheker alebaçou, cantalabás. Cantará sheker alebaçuri, cantalabás. Sheker alebaçou, cantalabás, cantalabás, sheker alebaçou. Oh, sheker alebaçou, cantalabás. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Após eles cearam, eles cantaram um hino. Qual hino será que eles cantaram? Um pedacinho aí. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?